Capítulo 7. Ganhando a guerra versus ganhando a batalha. A esta altura, você já sabe o quão vitalmente importante é que você comece hoje a conquistar e avançar para a vitória. Na verdade, assim que terminar de ler este livro, você pode correr para fora e ganhar a sua primeira batalha contra o medo. Aleluia! Você vai gritar, isto funciona! Mas não se deixe enganar. Ganhar uma batalha não significa que você ganhou a guerra. Enquanto você não vencer as suas batalhas pessoais contra o medo e qualquer outros espíritos demoníacos, não estará em forma para entrar na verdadeira guerra em favor de outras almas. As guerras se constituem de muitas batalhas. Depois que a sua primeira batalha for ganha, pode esperar que Satanás venha reclamar o território perdido, atacando-o em 3 áreas vitais: a sua mente, suas emoções e sua vontade. Lembre-se que Satanás é o pai das mentiras. Imediatamente após a vitória, ele vai tentar dizer que você nunca foi liberto em primeiro lugar. Ele vai tentar enganá-lo apresentando falsos sintomas de medo do passado. Ele vai quase que certamente experimentar tentar você com a saída mais fácil, entre aspas, da próxima vez que os medos se avizinharem. O que você faz? O apóstolo Tiago nos instrui: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Agora, a maioria de nós está muito bem na parte que diz respeito à submissão, e você pode se submeter o quanto quiser, porém, até que você se determine completamente também a resistir a Satanás, não existirá luta, e onde não há combate, ele automaticamente vence. Entretanto, no momento em que você se decide a enfrentar e resistir, determina um ponto crítico na guerra. Você não é mais joguete que Satanás conduz a seu bel prazer. Você é alguém que oferece combate. Assim que você prova ao diabo que está falando sério, a batalha está ganha. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir e permanecer de pé no dia mau, de perigo, e tendo feito tudo que a crise demanda, permanecer firmemente em seus postos. Permaneçam, pois, defendam o seu território. Efésios 6, versículos 13 e 14, na Bíblia Amplificada. Estude todo o capítulo 6 do livro de Efésios por conta própria. Ele guarda muitas chaves referentes à guerra espiritual, inclusive a armadura que você deve vestir para qualquer encontro ofensivo com o inimigo. Porque a cada vez que você permanecer diante dele, inabalável, expondo o espírito do medo por meio de chamá-lo pelo nome, você estará na ofensiva. Obviamente, a esta altura você já sabe que este tipo de batalha nunca é fácil. Jesus batalhou tão duramente no jardim do Getsêmani que literalmente suou sangue. E se não foi fácil para Jesus, não será fácil para você. O preço por não combater é a perpétua imaturidade e estagnação espiritual. O escritor de Hebreus alertou acerca disto quando admoestou os crentes que estavam ficando para trás. Vocês ainda não agonizaram combatendo e lutando contra o pecado, e nem resistiram e suportaram até o ponto de derramarem o seu próprio sangue. Hebreus 12, versículo 4, na Bíblia Amplificada. Depois de 37 anos de vitoriosa guerra espiritual, eu posso dizer-lhe, é neste ponto, quando você literalmente sente, em espírito, que o seu próprio sangue está prestes a ser derramado e que o poder de Deus passa por todo o seu ser como uma inundação e o inimigo se vai.
A guerra espiritual é agradável? Não. A sua guerra contra o medo será agradável? Não. Você deseja crescer e se tornar útil para Deus? Sim. Se é assim, Deus o tem equipado com tudo que você vai precisar para fazer isto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Mais uma vez, lançar fora toda a imaginação obstinada e trazer cada pensamento medroso à obediência de Cristo será agonizante em princípio, mas você não está só. Tudo isto faz parte da qualificação para o exército de Deus. O apóstolo Pedro fez uma descrição minuciosa destas batalhas espirituais e suas consequências quando disse: este inimigo de vocês, o diabo, perambula em volta como um leão rugindo, em violenta fúria, buscando alguém de quem se apoderar e devorar. Resistam a ele, sejam firmes na fé contra a sua investida, enraizados, fundamentados, fortes, inabaláveis e determinados, sabendo que os mesmos idênticos sofrimentos estão destinados aos seus irmãos por todo o mundo. E depois que tiverem padecido por um pouco, o Deus de toda graça, Ele mesmo, a aperfeiçoará e fará de vocês aquilo que devem ser, os firmará e sedimentará em segurança e os fortalecerá e estabelecerá. A Ele seja o domínio, o poder, a autoridade, o governo para todo sempre. Amém. Que assim seja. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 ao 11, na Bíblia Amplificada. Subtítulo: Estejam preparados para decidir em fração de segundos. Os Estados Unidos possuem um avançado sistema de alerta militar que nos avisa caso mísseis tenham sido disparados da Rússia. Se assim for, nós temos apenas 10 minutos para lançar uma contra-ofensiva contra o inimigo. Bem, tenho novidades para você. Quando este espírito demoníaco de medo lançar um dos seus mísseis de medo contra a sua mente, você não dispõe de 10 minutos para esperar. Você tem uma fração de segundo para decidir contra-atacar. Esta decisão exige preparativos de antemão. Você deve estar preparado para instantaneamente decidir pelo Senhor e não contra Ele. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é possível ter todo o conhecimento do que fazer, toda a graça de Deus para fazê-lo, todas as forças do céu de prontidão para ajudá-lo a vencer o medo. E ainda assim, naquela última fração de segundo, quando o inimigo ruge, decidir negar o poder de Deus e uma vez mais escorregar para a derrota. A escolha é sua. O que você pode fazer para estar preparado e decidir-se por Cristo num instante? Tenha a sua espada preparada. Deixe que os altos louvores a Deus estejam em sua garganta e a espada de 2 gumes nas suas mãos. Salmo 149, verso 6, Bíblia Amplificada. Tenha escrituras que banem o medo e louvores ao Senhor prontos em seu coração e na sua língua. A espada do Espírito é a palavra de Deus, alimentada pelo seu amor a Ele. Quando o inimigo assomar no horizonte, use suas armas. Fale a eles, amarre e derrote o inimigo com a palavra. Deixe Cristo assomar de dentro de você. Deixe que seus inimigos sejam espalhados. Você é o vitorioso. Decida-se agora a assumir uma nova atitude mental acerca das batalhas que estão à frente. Revista-se com o espírito de vigorosa determinação e ponha em sua mente que você irá escolher avançar
todas as vezes. O apóstolo Paulo expressou esta mesma valorosa determinação quando declarou: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 12 ao 14. E então Paulo prossegue dizendo: pelo que todos que já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Versículo 15. Amado, algum dia, cada um de nós, como servos do livro de Mateus, estaremos diante do nosso Mestre e teremos de dar conta de cada um dos talentos que Ele nos tem dado. Mas também diante do trono de Deus estarão incontáveis almas de nossa geração, clamando ao Pai. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8, versículo 20. A cada ano, mais de 120 milhões de pessoas se somam à população mundial, não alcançados e não salvos. Como poderia qualquer um de nós, conhecendo o que e quem nos foi dado, colocar-se de lado e permitir que qualquer espírito demoníaco de medo o detenha, enquanto milhões estão diante da morte eterna? O verão está terminando. A colheita do fim dos tempos está quase terminada. Incontáveis almas ainda não ouviram o Evangelho e nós seremos responsabilizados por cada uma delas. Você consegue ouvir o grito de guerra de Deus dentro do seu coração? Ele está convocando você agora, dizendo: eu não ordenei a você? Seja forte, vigoroso e muito corajoso. Não tenha medo, nem esmoreça, porque o Senhor, seu Deus, está com você, onde quer que vá. Josué, capítulo 1, versículo 9, na Bíblia Amplificada. Onde quer que você vá, avance e prossiga no poderoso nome de Jesus. Você está livre do medo. Aleluia. Glórias seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela vida do seu servo Mor Cerulo, que já está diante do Senhor. Nós te glorificamos, ó Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, ao Pai, a Yeshua. Nós nos rendemos, abrimos para o Teu amor. O Teu amor lança fora verdadeiramente. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não aceitamos nenhum acordo com o espírito de medo. Nós cortamos e nos aliançamos. Nos derramamos, nos entregamos, nos jogamos, nos lançamos ao amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como é poderoso nos céus e na terra. Aleluia! O amor lança fora todo o medo. Oh Espírito Santo, Tu que habitas dentro de nós. Yeshua, Tu que habitas dentro de nós pelo Seu Espírito. Oh Abba Pai, Tu que habitas dentro de nós pelo Seu Espírito, nos achegamos a Ti, ao trono da graça. Aleluia! A Yeshua, Jesus Cristo, sumo sacerdote que intercede por nós, nos achegamos confiantes, muito bem amados, plenamente amados, como filhos da justiça. Aleluia! Nos achegamos e nos é garantido a vitória contra o mal, contra o medo, para a sua glória.
Nós recebemos, bebemos, nos alimentamos desta graça, deste amor. E não sairemos mais com medo, não ficaremos com medo. Nós avançaremos em vitória pelo amor que nos foi derramado, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado em nossos corações. Nós bebemos deste amor vivo, vivo. É Deus dentro de nós e nós dentro dele. E agindo ele, quem impedirá? Nós te agradecemos, Senhor. Ó Pai, ó Filho e Espírito Santo, te agradecemos, porque mais são os que estão conosco. Te agradecemos pelos seus anjos ministros. Não estamos só de maneira alguma. Temos o Consolador. Temos o céu a nosso favor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós recebemos esta impartição desta leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fim deste livro. Deus abençoe você.